Rapaziada, beleza? Ótimo dia pra vocês, ótimo início de quarta-feira, né? Como é que você tá? Você tá bem? Tá tranquilo, né? Dormiu bem? Tá em paz? Comenta aqui que eu quero saber. Eu me preocupo com a minha audiência, me preocupo com o bem-estar de vocês, tá bom? Galera, vamos aqui falar sobre a rodada de ontem, né? Uma rodada interessante, tivemos uma vitória, né, surpreendente, tivemos duas derrotas ali que, né, a galera não esperava e tivemos uma vitória que todo mundo esperava, que todo mundo já acreditava que ia rolar. Então, rodada curta, mas uma rodada bem legal pra gente comentar. Vamos começar falando sobre o Thunder, né? O Thunder venceu o Orlando Magic por 116-108, né? O Thunder conseguiu ter um jogo muito consistente, né? Obviamente que teve problemas, principalmente no garrafão, não conseguiu proteger o garrafão, até porque o garrafão do Thunder é extremamente baixo. Só que foi um time que conseguiu forçar turnover em momentos importantes e o ataque do Thunder funcionou muito bem, né? O jogo foi equilibrado. Na reta final do terceiro período, o Magic abriu uma pequena vantagem, teve um ótimo terceiro período. Só que no último quarto, o Thunder forçou muitos turnovers, contra-atacou bem. Teve um Pokuevski matando bolas muito importantes e teve, né, ele, Shai Gilgeous-Alexander, num nível simplesmente gigantesco. O Shai terminou o jogo com 34 pontos e deixou muito claro para todo mundo que ele vai ser um nome a entrar nas discussões para All-Star. Tá? O Shai tá jogando uma barbaridade. Pelo lado do Magic, cabe destacar o Wendell Carter, que se aproveitou muito bem da baixa estatura do garrafão do Thunder e conseguiu ter um bom volume, foram 30 pontos e 12 rebotes para ele. Gostei muito, cara, gostei muito do jogo. O Magic mostrou coisas boas, o Thunder mostrou coisas muito boas, né? O Josh Giddey voltou bem. Então, cara, que jogo legal. Tá, que jogo legal de se assistir. Oklahoma com sua quarta vitória na temporada, 4-3, e o Magic com sua sétima derrota, 1-7 para Orlando nesse início de temporada, tá? Phoenix Suns teve um jogo tranquilo, né, contra Minnesota. Phoenix venceu por 116-107. Phoenix jogando em casa. Em nenhum momento o Suns passou aperto no jogo, essa é a grande verdade. Controlou muito bem no primeiro tempo, controlou no segundo tempo, né? Teve problemas no garrafão? Teve problemas, porque sem o DeAndre Ayton, o garrafão do Phoenix não fica tão bem protegido e nem tão produtivo no ataque, né? Só que, cara, né, o perímetro do Suns foi simplesmente absurdo, né? Foram 17 bolas de 3 matadas, o time contra-atacou muito bem, pegou a defesa do Minnesota desprevenida em vários momentos. Rudy Gobert não teve um bom jogo nem na defesa e nem no ataque. Karl-Anthony Towns, sim, o Towns jogou bem, foram mais de 20 pontos do Karl-Anthony Towns, teve duplo-duplo, o Karl-Anthony Towns jogou bem, o Rudy Gobert não. O Wolves pontuou bem no garrafão, foram 42 pontos, só que assim, cara, defesa do Phoenix muito tranquila, controlando bem, o time contra-atacou bem pra caramba, espalhou muito bem seus jogadores em quadra, conseguiu espaçar bem, matou muita bola de 3. Cam Johnson teve um jogo simplesmente fantástico, 29 pontos, 3 roubos de bola, 1 bloqueio, 7 de 11 para 3 pontos, belíssimo jogo do Cam Johnson. E o Phoenix conseguiu uma bela vitória dentro de casa, sexta vitória do Phoenix na temporada, Phoenix 6-1. E o Minnesota com sua quarta derrota, 4-4 para Minnesota. Minnesota não consegue engrenar, né, velho? Impressionante como que o Minnesota não engrena na temporada. O time tá... Cara, eu já falei uma vez, né, cara? Eu não tô gostando muito do que eu tô vendo do Minnesota, não, né? Eu, sinceramente, não tô gostando muito do time do Minnesota, não. E cabe destacar o Anthony Edwards bem na bola de 3, teve um bom volume na pontuação, só que, cara, eu tô sentindo o Anthony Edwards meio travado, sabe? Não tô sentindo ele tão agressivo. Não tô sentindo que ele está tão agressivo como ele era temporada passada. Não sei, pode ser impressão minha. Eu fiquei com essa impressão nesse jogo. Vamos falar sobre Chicago Bulls e Brooklyn Nets, cara. Um jogo onde o Kyrie Irving, cara, assim, não consigo nem explicar o que aconteceu com o Kyrie nesse jogo, não, velho. O Kyrie não jogou. Simplesmente foi um dos piores, se não o pior jogo que eu já vi do Kyrie Irving. E, cara, assim, é inexplicável o que o Kyrie não fez nesse jogo. Vamos lá.
Chicago venceu por 108-99, né? Jogo fora de casa, então grande vitória do Bulls, né? O Bulls começou dominando muito bem o garrafão, foram 12 rebotes no primeiro período e tendo uma ótima movimentação de bola, foram 7 assistências do Bulls no primeiro período. Só que o Brooklyn Nets teve um Kevin Durant com muito volume no primeiro período, né? O Durant meteu 14 pontos, assumiu o ataque do Brooklyn, até porque o Curry simplesmente não apareceu no jogo, né, no primeiro período. Na verdade, ele não apareceu em momento nenhum, só que no primeiro período ele foi horripilante. E mais por conta do Durant, o Brooklyn conseguiu ter 2 pontos de vantagem no final do primeiro período. No segundo período, o DeRozan teve um volume um pouquinho maior, né? Conseguiu atacar melhor a média distância, foram 9 pontos para ele. Goran Dragic veio muito bem do banco, meteu 7 pontos. Só que pelo lado do Brooklyn, Joe Harris e Patty Mills foram muito bem, né? Eles deram uma profundidade um pouco maior no ataque do Nets. O Joe Harris teve 2 bolas de 3, o Patty Mills também teve 2 bolas de 3. O Durant não jogou bem no segundo período, ele foi muito bem marcado, ele só pontuou em lance livre, ele terminou zerado no field goal, tanto para 3 pontos como para 2 pontos. E o Curry terminou o primeiro tempo zerado, né? O Curry não pontuou, não fez nada no primeiro tempo, só que mesmo assim o Brooklyn ainda foi na vantagem para o intervalo, só que estava muito claro que o Chicago ia virar esse jogo, porque o Bulls com intensidade muito maior do que o Brooklyn Nets. No terceiro período, o DeRozan usou muito bem o mid-range, conseguiu explorar muito bem seus matchups, foram 9 pontos para ele. Aí o Dosunmu, muito impactante nos dois lados da quadra, foram 7 pontos para ele no terceiro período. Só o Durant produziu no ataque do Brooklyn Nets no terceiro período. Sem o Curry, Royce O'Neal, né, o Claxton até que estava produzindo. No terceiro período ninguém produziu, só o Durant. Foram 10 pontos, 3 assistências para ele e não foi suficiente para segurar o placar, né? O Chicago Bulls conseguiu encostar muito, muito mesmo. E no último período o Brooklyn Nets jogou só até os 8 minutos. Até os 8 minutos, cara, o Curry pontuou, conseguiu fazer ali 4 pontinhos. O Durant teve ali uma cesta legal. Só que depois dos 8 minutos, meu amigo, o Bulls atropelou, tá? Bulls atropelou, o Lavine meteu 20 pontos no último período, né? O DeRozan nem precisou de um grande volume assim, né? Alex Caruso defendendo bem pra caramba, o time contra-atacando bem, e o Chicago Bulls simplesmente passou por cima do Brooklyn Nets no último período, ficou uma parcial 31-19 no último quarto, e Bulls venceu 108-99, quarta vitória de Chicago na temporada, 4-4 pro Bulls nesse início, e sexta derrota do Brooklyn Nets na temporada. 2 vitórias e 6 derrotas pro Brooklyn. Brooklyn comandado pelo Jack Vaughn no jogo de ontem, né? Já que o Steve Nash foi demitido e o Ime Udoka ainda não foi anunciado, mas deve ser anunciado hoje, amanhã, né? Até quinta-feira, na verdade, o Udoka já deve ser anunciado como novo treinador do Nets. E precisa rápido, porque esse time precisa de um treinador, porque ontem foi sofrível, tá? Destaques aqui do jogo. Cara, tem muito destaque aqui do Bulls, tá? O DeRozan teve 20 pontos, Lavine 29 pontos e um volume absurdo no último período. Vucevic conseguiu 15 rebotes, foi importante para dominar o garrafão. Aí o Dosunmu, muito consistente, cara. Foram 17 pontos para ele e 3 roubos de bola. Pelo lado do Bulls, do Nets, perdão, Durant, 32 pontos, 9 rebotes e 6 assistências, mais um jogo muito bom, só que faltou uma agressividade um pouco maior, principalmente no segundo período e no quarto período. Royce O'Neal teve 20 pontos, career high do Royce O'Neal, bom jogo dele. E o Kyrie Irving terminou o jogo com 4 pontos, 6 rebotes, 7 assistências, 3 turnovers, 2 de 12 no field goal e 0 de 6 para 3 pontos, cara. O que aconteceu com o Kyrie Irving, hein? Assim, eu não vou nem dizer que o Curry, ele produziu mal. O Curry, ele não produziu, sabe? 12 bolas tentadas, cara, é muito pouco pro Kyrie Irving. A gente tá falando de um cara que normalmente chuta papo de 25 bolas por jogo. 6 bolas de 3 tentadas, exagerou. Explorou pouco a infiltração, o Kyrie Irving. Cara, assim, um jogo muito estranho do Curry. Eu vi muita gente zoando, falando que o Curry jogou mal em protesto à demissão do Steve Nash, né? Porque foi o Curry que pediu a contratação do Steve Nash. Não sei se foi isso, cara, mas o fato é que o Curry jogou muito mal, como eu disse antes,
na minha opinião, o pior jogo que eu já vi do Kyrie Irving na minha vida, carioca. Eu já vi muito jogo do Kyrie, hein? Derrota dura pro Nets e grande vitória de Chicago. Vamos finalizar falando sobre Miami Heat e Golden State Warriors, né, cara? O Miami venceu por 116-109, Golden State com sua terceira derrota seguida, hein? Perdeu para Hornets, perdeu para Pistons e agora perde para o Miami Heat, hein? Vamos lá, hein? Primeiro período, o Miami foi muito bem, né? Conseguiu atacar muito bem o garrafão, foram 10 pontos dentro do garrafão do Golden State no primeiro período, atacando muito bem o James Wiseman dentro do garrafão, né? O Wiseman ficou com 3 faltas muito rápido no jogo, né? O Miami atacando muito, Bam Adebayo muito bem. Nos 3 últimos minutos do primeiro período, Duncan Robinson e Max Strus entraram muito bem, deram um ótimo volume na bola de 3 para a equipe do Miami e comandaram uma run de 23 no final do primeiro período. No segundo período, na verdade, o Golden State voltou melhor, né? O Andrew Wiggins teve um volume um pouquinho maior, o Klay Thompson produziu um pouco mais e o banco do Warriors foi bom, né? Foram 19 pontos para o banco do Warriors no fim do primeiro tempo, mas parou por aí também, tá? No segundo tempo, o banco do Warriors foi bem ruim. Terceiro período, o Curry foi sensacional, Curry distribuindo muito bem a bola, passando muito bem, atacando bem na transição. O Klay Thompson conseguiu meter 11 pontos no terceiro período. Defesa do Golden State limitou bastante o perímetro do Miami e o Warriors conseguiu, cara, meter uma parcial 38-28, 10 pontos de diferença. Só que no último período, o Miami simplesmente dominou o Golden State Warriors no último período. Dominou o Warriors no último período, cara. Foi uma parcial 30-15. Né, o Miami colocou uma pressão absurda nos 6 primeiros minutos, atacando bem, metendo bola de 3, conseguindo defender, forçando muito turnover. Né? O Miami forçou 20 turnovers no Golden State Warriors no jogo, e muitos deles no quarto período. Né? O Golden State não teve espaço nenhum para arremessar, e no fim o Jimmy Butler conseguiu matar uma bola impressionante, né? Duas, né, na verdade em sequência, um giro para cima do Andrew Wiggins e depois uma no mid-range sensacional e decretou a vitória do Miami Heat. Teve um lance polêmico que tem que ser falado aqui, né? Ontem eu acabei não falando na análise do pós-jogo, mas eu vou falar aqui. Teve uma falta no Curry que ele foi tentar o arremesso para 3 pontos, Jimmy Butler foi contestar e a arbitragem não marcou. Na minha interpretação, aquilo lá foi falta, deveria ter sido dado 3 lances livres pro Stephen Curry cobrar. Muito provavelmente ele teria convertido e teria empatado o jogo. Era um momento bem crucial, onde o Miami estava com intensidade muito alta. Só que o ponto é o seguinte, a arbitragem revisou, né, o Steve Kerr revisou. Na verdade, o Jimmy Butler, né, o Miami revisou porque a arbitragem em primeiro momento marcou a falta. Só que aí o Miami pediu para revisar, a arbitragem revisou e não marcou a falta. Se eu não me engano, alegou que o contato veio depois que a bola já tinha saído da mão do Curry. Vendo o lance, né, frame a frame, você vê que dá a entender, parece que o contato realmente veio depois que o Curry soltou a bola. Só que na minha opinião, foi falta. Tá, foi falta. Eu teria marcado aquela falta, tá? Mas beleza, não foi marcado. Poderia ter mudado o final do jogo? Talvez poderia. Mas não muda o fato que o Warriors foi muito mal no último período. Miami, cara, sufocou o Golden State. Sufocou o Golden State. Na minha opinião, o Miami merecia a vitória, tá? Pelo quarto período que fez, merecia demais a vitória. Mas que foi um lance polêmico, foi. Isso não tem dúvida nenhuma. Como eu disse, eu teria marcado a falta. Só que a arbitragem revisou. E aí, meu amigo, sou eu discutindo contra uma arbitragem profissional da NBA. Né? Aí eu não vou entrar nessa discussão. Eu não vou discutir com os caras. Eu, na minha opinião, teria marcado a falta. Só para deixar claro, porque eu acabei não falando desse lance, né, no pós-jogo. Eu vi muita gente comentando e realmente eu deveria ter falado. Peço até desculpas aqui, deveria ter falado sobre esse lance, mas estou falando aqui, deixei minha opinião, eu teria marcado a falta, tá bom? Mas não acho que a vitória do Miami fica manchada por conta disso. Para mim, o Miami mereceu e muito vencer ontem o Golden State. Terceira vitória do Miami Heat na temporada, Miami se recuperando aos poucos, né, tá com um recorde de 3-5 e o Golden State com a terceira derrota seguida. Preocupa. Crise no Warriors? Não sei, acho que é um pouco cedo para falar em crise, mas tá na hora do Warriors mudar. Eu já tenho alertado já faz um tempo que o Golden State tá com uma postura que não tá me agradando, não tô gostando muito do que eu tô vendo no Golden State. Tá na hora de mudar, cara.
Tá na hora de mudar. O time tá muito dependente do Curry. Ontem foi de novo. Curry meteu triple-double, 23 pontos, 13 rebotes e 13 assistências. E o resto do time, cara, né? Faltou Jordan Poole, faltou um Klay Thompson um pouquinho mais consistente, né? 4 de 12 para 3 pontos o Klay. Precisa ser mais consistente. Faltou o Andrew Wiggins mais ativo no segundo tempo. Terminou com 21 pontos, só que uma grande parte foi no primeiro tempo. Segundo tempo, o Andrew Wiggins deu uma baita de uma sumida. Esse time precisa ajudar mais o Curry. Porque, cara, as defesas já estão entendendo que esse Golden State não tá tão coletivo como era a temporada passada. E aí fica mais fácil defender esse Warriors, que tá focando 100% no Curry. Fica mais fácil de defender. E ontem o Miami provou isso. Pelo lado do Miami, destaca o Jimmy Butler, 23 pontos, 6 rebotes, 8 assistências, jogou demais. Max Strus veio muito bem do banco, 24 pontos. Duncan Robinson com 17, foi muito bem. Bam Adebayo teve um grande jogo, 19 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, 3 roubos de bola e 1 bloqueio. Gostei muito do Bam Adebayo. Grande vitória do Miami Heat. E como eu disse, derrota aí preocupante para o Golden State. Não vou dizer que já é crise, mas que tá perto de chegar numa mini crise, tá perto de chegar, tá bom? Ó, o que você achou da rodada de ontem? Comenta aqui sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, que ajuda demais também. Fica a dica, né? Se quiser assistir todos os jogos dessa temporada ao vivo, o NBA League Pass é a melhor opção. É só você clicar no link que tá no primeiro comentário fixado, que aí você vai ter 7 dias grátis para testar o League Pass e ainda vai ter um desconto especial no plano mensal ou anual, tá bom? Então aproveita aí essa oportunidade. Fica o recadinho de que hoje, a partir das 19 horas, tem Switch Podcast ao vivo. Ontem, por conta de toda a polêmica ali da demissão do Steve Nash, acabou que acumulou muita coisa para falar, então eu preferi passar o Switch Podcast para hoje, porque aí dá pra gente falar de mais coisas, dá pra gente repercutir um pouquinho mais também sobre essa saída do Steve Nash. Então hoje, a partir das 19 horas, Switch Podcast ao vivo, anota aí na sua agenda, tá bom? Galera, é isso, obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, grande abraço e a gente se vê aí no decorrer do dia, tá bom? Tamo junto, tchau, tchau.